que são mais rápidos. O Botafogo deu uma aula de jogar em transição rápida, de jogar com posse de bola na velocidade no Nilton Santos. Prejudica os dois quando a gente pensa no espetáculo para o torcedor, que com a saída do jogo do Maracanã para o Nilton Santos, essa redução é de quase 30 mil torcedores. Então 30 mil torcedores vascaínos e flamenguistas não poderão ir ao Maracanã. Pior, 8 mil foram tirados porque, até o momento, os setores estão fechados pelo BEP. E é norte e sul, é isso? Exatamente. E prejudica pelo espetáculo também. Agora, esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram? Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo, que vai sair da sua zona de conforto no Maracanã para jogar no Nilton Santos. O Vasco hoje, por exemplo, está treinando no Nilton Santos e treina também na sexta, para poder se adaptar melhor, porque no final das contas, o Vasco também está saindo da sua zona de conforto. Sim. E aí, o Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco da Gama, ele deu a justificativa também de que o Flamengo não tinha respondido o Vasco no domingo e que também o Flamengo não deixaria o Vasco ter o controle dos camarotes, da venda de bares e tudo mais. E você não acha que isso irrita? Não, isso pode irritar, Fernanda. O ponto é pelo aspecto financeiro que ele está fazendo isso. No aspecto financeiro, ele vai perder dinheiro jogando no Nilton Santos. Porque até o momento os setores estão fechados, o torcedor do Vasco não tem nenhuma garantia que vai lotar o seu setor e nem o do Flamengo, até porque é um estádio no sábado de carnaval que tem um acesso mais complicado também, e a renda no Maracanã é muito maior. Então, mesmo dividindo renda no Maracanã, para quem não sabe, a renda do primeiro jogo e do segundo jogo, até conversei isso com o Venê, a informação que a gente tem é que é dividida, é 50-50, então digamos que no Maracanã você tem um lucro de 2 milhões de reais. Vai ficar 1 milhão para o Vasco e vai ficar 1 milhão para o Flamengo. A chance de ter um lucro de 2 milhões de reais no Nilton Santos é zero. O Vasco vai estar perdendo dinheiro jogando no Nilton Santos. O posicionamento que a diretoria do Vasco faz é... Vai ser meio a meio, né, gente? É meio a meio. Os dois jogos. É meio a meio. Nós não temos que ceder ao que o Flamengo quer. Mas, na verdade, para ser muito honesto, nessa situação toda, se é uma defesa dos jogadores, ok, tem um argumento aí que eu posso discordar e que eu discordo, para mim não tem vantagem nenhuma, mas tem um argumento. Agora, o argumento financeiro de que o Vasco não vai poder controlar isso aqui ou controlar aquilo ali para jogar no Nilton Santos, não procede. O argumento financeiro de jogar no Maracanã seria muito melhor para o Vasco no lado financeiro também, porque essa divisão de renda seria maior. São 30 mil pessoas a menos. É conta rápida, é matemática. O ponto, cara, que eu discordo e que eu lamento é justamente isso. Eu acho que o futebol carioca, ele receberia um clássico e um espetáculo muito maior jogando no Maracanã, entre o Vasco, entre o Flamengo. O Vasco poderia ter entrado em acordo com o CEO do Maracanã e depois com o Flamengo, para nesses 2 dias fazer uma logística de jogo, abrir a venda de ingressos antes, porque o Vasco seria mandante, para que o lado do Vasco fosse lotado. E a gente vai ver no sábado, com todo respeito ao Nilton Santos, teoricamente até o momento 2 setores fechados, garantia nenhuma de que o Vasco vai conseguir vencer ou vai ter tecnicamente algum tipo de vantagem com o Flamengo, e eu lamento muito, porque quem perde é o futebol carioca, quem perde são os torcedores, e no quesito financeiro, que foi um dos argumentos, não faz sentido também. Venê, a gente consegue então enxergar aí uma informação do Lucas Pedrosa, que também a escolha foi dos jogadores. O principal motivo foram os jogadores. Então a gente tem uma balança muito forte aí, entendendo que a diretoria do Vasco tem essa conversa, porque a gente sabe que tem alguns clubes que isso talvez não seria um marcador, né, para uma escolha. E o Vasco escolheu ser. Então, assim, a gente tem um ponto aí, como o Pedrosa falou, ele pode não concordar, né, mas que é uma escolha dos jogadores. E tem um outro ponto aí que eu acho que, na verdade, talvez o Vasco possa ter olhado, não é a questão do seu torcedor e da questão esportiva, e o campo favorece o Flamengo, porque a gente sabe que para um jogo rápido, para um jogo intenso, o sintético ajuda, né, a velocidade do jogo, mas olhar uma parte mais burocrática. Passa o ano inteiro implorando para o Flamengo para jogar no Maracanã. Eu tô falando o que eu ouvi, porque eu olhei a entrevista do Marcelo ontem. Passa o ano inteiro implorando para jogar no Maracanã. Aí, agora precisou jogar. O Flamengo não responde. Ah, então vamos fazer o seguinte? Então eu não vou jogar no Maracanã. Vai sair da zona do conforto do Vasco, mas também tira, entre aspas, a zona do conforto do Flamengo.
essa não é a minha opinião, tá? Essa foi a leitura que eu fiz, que eu acho que foi a cabeça do Vasco, foi nesses duas esferas. Você concorda comigo, Vene? Olha, Fernandinha, vou ser bem sincero, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha aqui ontem. Eu não vejo uma justificativa plausível para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o estádio Newton Santos. Se fosse em São Januário, eu ia concordar plenamente, porque é a casa do Vasco, é ali que o Vasco se sente em casa. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Newton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. Então, o Flamengo perde, mas o Vasco também vai perder bastante. E nessa situação, nessa troca de estádio, eu acho que o Flamengo ainda vai sair ganhando. Tecnicamente falando, dentro de campo, vai ser muito melhor para o Flamengo. A gente está falando de um estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz ama, que é uma transição rápida, um futebol intenso, e a grama sintética permite isso ao time do Flamengo. E não ao time do Vasco da Gama, que é um time extremamente mais lento, inclusive. Então, acho que o Vasco da Gama errou demais nessa decisão, e eu tenho a minha opinião. Quem mais perde é o torcedor, é o espetáculo. E eu falo por mim, no sábado de carnaval eu gostaria de ir ao Maracanã, eu estava programando para ir como torcedor. No Newton Santos eu não vou, o acesso é muito mais difícil e aqui não é nenhuma crítica ao Newton Santos, é porque é muito mais complicado, não tem como. E além disso, se a gente for parar e analisar o valor dos ingressos, olha só, para mim foi uma decisão trágica, em todos os sentidos. Ah, porque os jogadores preferem. Mas será que talvez eles não queriam... Gente, eu tô aqui para causar o caos, tá? Será que eles não queriam exatamente isso? Você, como rubro-negro, isso o quê? Você não vai no jogo, porque você tirou você da sua zona de conforto. O torcedor vascaíno também não vai. Tudo bem, proporcionalmente falando, vai dar no mesmo. Tô olhando do lado do Vasco, e ainda tem o lado financeiro que o Pedrosa mencionou, com todo respeito ao Marcelo Santana. Aquilo ali me pareceu uma justificativa para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, o Vasco da Gama vai sair no prejuízo. Essa conta rápida que só o Pedrosa faz aqui, gente, né? Mas assim, não, pode pegar... que a gente não Fernandinha, o estádio Newton Santos já recebe menos torcedores, óbvio, a capacidade é menor. Sim. Com dois setores fechados, gente, não faz o menor sentido. Posso falar? Essa Eu vou dar mudança. minha opinião. Eu acho que deveria ser no Maracanã. Mas eu sou um instrumento de briga. Fernanda, eu tenho que fazer essas brigadas. Seja no Newton Santos, seja no Maracanã, seja em Niterói, seja em Nárnia, o Flamengo é favorito para esse duelo. E sabe o que pode acontecer? O Flamengo vencer, ou até mesmo por um placar elástico, e isso virar deboche entre os torcedores. E o Vasco da Gama não ganhou nada levando esse jogo para o Newton Santos. Pelo contrário, perdeu tal como perdeu o Flamengo, mas eu acho que o grande perdedor nessa história toda é o torcedor, é o espetáculo. Estamos falando de um campeonato que já não tem muito, sabe, aquela paixão do torcedor atualmente, que os estádios estão vazios. Aí tem uma decisão como essa, eu lamento. Mas eu entendo o Vasco, eu acho que o Vasco como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser. Mas as justificativas, a mim, pra não me onde quiser, não. Pra onde porque quiser, onde ele queria, não pode. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa? Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem em todos os estádios do Brasil. O BEP ser incompetente de não conseguir garantir a segurança de São Januário é uma punição ao Vasco da Gama. Agora, eu vou concordar com a escolha do Newton Santos? Não vou concordar. Eu vou concordar com o absurdo e com a narrativa do BEP de que lá não é possível ter a segurança e o Vasco sempre é punido por não conseguir jogar na sua casa. Eu também não vou concordar. Isso eu concordo. O Vasco está sempre sendo prejudicado porque tem casa. O Vasco é prejudicado porque tem casa. Eu não consigo aceitar isso também. Muito bem. E o meu fogão, hein? Segue em preparação para o jogo contra o... Bom, galera do Vascão, é isso aí, né, rapaziada? Ter jogo no Newton Santos, então, cara, eu sou completamente a favor desse jogo ser fora do Maracanã. Não é nada interessante pro Vasco jogar contra o Flamengo no Maracanã os dois jogos. Você vai estar dando o mando de campo do Flamengo nos dois jogos, cara. Você não vai tirar o conforto. Ah, metade, pronto, vai ter gente gritando lá, a não ser que fosse. E olha lá ainda, 100% torcida do Vasco, no outro jogo 100% torcida do Flamengo, e olha lá, ainda assim o Flamengo estaria jogando no Maracanã, né? Foi uma decisão aí, na minha visão,
futebolisticamente falando, foi uma boa decisão. Financeiramente, não. Mas nesse momento tem que olhar a parte do futebol, né? Se existe uma chance do Vasco se classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca, que já seria as finais, a chance é tirar o jogo do Maracanã, né? Que você jogar contra o Flamengo no Maracanã hoje é pedir para perder a partida. A realidade é essa, né, gente? Não dá para enfrentar o Flamengo no Maracanã, ainda mais esse Flamengo do Felipe Luiz, que vem aí amassando geral, né? O time do Felipe Luiz tem uma derrota, cara. O time do Felipe Luiz tem uma derrota desde que ele assumiu no ano passado, e a única derrota foi pro Fluminense, né? O resto ele passou o carro em todo mundo. Então, a chance, se há uma chance do Vasco chegar na final, na minha opinião, é tirando o jogo do Maracanã e tem que fazer um resultado. Qualquer resultado. 1-0 é resultado. Se o Vasco fizer 1-0 no Newton Santos, ele já tem chance de chegar às finais, na minha opinião.